Maurício Ettinger, que é da chapa União Fiel, né? Vote 40, por que 40? 40 é o número da chapa. Ah, não tem nada a ver com quarentinha. Não, nós também, escolhemos, né? Esse nome, está até escrito aqui, em homenagem ao Quarentinha. Então pronto, craque do século. Craque do século. Deus o livre. Eu me lembro... Atleta do século. É sempre bom a gente conversar sobre futebol e é bom esse resgate, né, Maurício? Muito bom. E o Fiel também foi uma... União Fiel, sim. Não, o Fiel é homenagem ao Dr. Wilson Fiel, que era médico do Paysandu, que faleceu agora na... A gente sempre teve essa pegada de fidelidade, tudo, mas aí aproveitamos, já fizemos tudo junto. Então eu estou falando aqui no Agora é com Matoso, da outra vez eu entrevistei o Luiz Omar Pinheiro, tá certo? E agora eu estou conversando com o Maurício Ettinger, que é o candidato à presidência, que a gente pode dizer da situação, não é situação, isso? Sim. Que tem ao lado o Felipe Fernandes, que tem uma história... Eu lembro, eu estava falando com você, eu falei com o Felipe na época do evento com a CBF, o lançamento do Beach Soccer, né? Beach Soccer, ele é presidente do Beach Soccer. Eu tive a impressão de ter encontrado agora, nesse dia, mas a gente sempre fica, será que é, será que não é? Num restaurante, alguma coisa assim, de passagem, nem cheguei a falar com ele. Depois eu fiquei com aquela ideia que eu acho que era ele, e o Abelardo Abelha, né? Abelha. Que é uma simpatia, o camarada, né? O famoso Abelha. Eu passei a ter uma consideração com esse cara, só de ouvir ele na Rádio Clube, que tinha um programa à noite, era dele, o jeito dele falar, o jeito dele comunicar. Não, ele tem é uma dupla muito boa aí, o Felipe tem uma história muito grande no Paysandu. O Felipe, né? É benemérito, então ele tem uma história grande. E o Abelha também, todo mundo, sim. É o que você falou, simpático, todo mundo gosta, entende de futebol, então é uma pessoa muito agradável. É um comentarista lá que o Guerreiro por pouco não contratava ele também. É isso mesmo. Mas olha, meu caro Maurício Ettinger, portanto, candidato da União Fiel, eram 3 chapas, né? Infelizmente vocês perderam não só, que eu digo vocês, Paysandu, o futebol do Pará, que eu conheci o Antônio Maciel. Dr. Antônio Maciel, né? Eu conheci porque eu tinha um filho que estudava também no CESEP, né? E o filho dele, Rômulo, Paysandu, mas isso não demora. Toda a família. Doutora Thelma. Amigo meu, é uma pessoa muito direita, é uma perda grande pro Paysandu. Sem nenhuma dúvida, mas eu tenho a impressão que aquele menino não demora muito a estar no meio de vocês, né, Rômulo? Ele vai continuar. Fica o Rômulo no Paysandu e o Remo do outro lado. Mais ou menos. O Rômulo e Remo. Bom, quando você fala assim, o 40... eu lembro quando o garoto ouvia o rádio e estava no time de botão, porque eu também jogava, eu tinha time de botão tanto do Remo como do Paysandu, da Tuna, né? E às vezes eu formava a minha seleção paraense com outros jogadores dos chamados times pequenos, mas que depois foram para times grandes. Como nós vamos falar do Paysandu, quer que eu fale alguns que saíram do time pequeno Paysandu? Pode. Você ouviu falar no Purifica? Ouvi. Pois formou ao lado do 40, Purifica 40. Ouviu o nome do Nonato, que era um lateral esquerdo? Nonato, ouvi. Que depois foi árbitro de futebol. Na verdade, as conversas com o 40 remetem muito para isso. Você conversa com ele está falando. Bacana. É legal. Mas é essa a história de futebol. O futebol, ele vive de história. Realmente. Nós aqui, não é história com H, com ex, é com H maiúsculo. Isso mesmo. Né? Então, o futebol, a história do futebol, você vê as grandes agremiações do mundo, não esquece a sua memória. Né? Então, quando você fala... Eu não falei o outro, que era atacante, foi meu vizinho na Pedreira há muito tempo. Eu me lembrava muito desse ataque. Vila, Bené, Rubilota, 40 e S. O Vila, que saiu também do Júlio César. Foram 3 jogadores que saíram do Júlio César, que eu lembro muito bem. O Purifica, o Nonato e o Vila. O Vila acabou se evidenciando, porque também com 40 era difícil, porque eu me lembro assim, Purifique 40, Mangabe 40, Tito 40, Beto e 40, Oberdan e 40, Garcia e 40. Acabou. E Beto e 40... Zé Luiz e 40. Beto e 40 até hoje. Até hoje, né? São ativos no Paysandu. O Beto todo dia está no Paysandu, ajuda o pessoal da responsabilidade social, é um grande nome do Paysandu. E o 40 também. Isso, aliás, esse lance da responsabilidade social, o Paysandu nessa gestão teve, né, a moça lá, Ieda. A Ieda, outra vice-presidente nossa, a Ieda, é muito ligado nisso. Deu palestra na CBF sobre responsabilidade social. Essa é uma vertente do Paysandu muito forte que deve continuar. Eu já estou entrevistando ele, tá? A gente começa aqui, bate-bola é assim, né? Quando você vê, a bola já está no gol. É isso mesmo. O Luiz Omar, ele tocou nesse assunto e você aí confirma a tendência que já existe do Paysandu com a Ieda
a fortificação do público feminino, que a cada jogo aumenta mais. Aumenta. É impressionante. Pois é. Eu acho que falta um pouco, talvez, para a imprensa valorizar um pouco mais. Quer dizer, tivemos há 2 dias atrás aí a final do futebol feminino. Foi. Pois é, o Paysandu perdeu, o Madre Celeste é um time muito bom, mas eu acho que precisa... A gente ontem fiz uma entrevista até no GE e me perguntaram qual é a tendência do futebol feminino, é continuar? Lógico. Nós vamos investir. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente não tem lugar para treinar. Os campos é difícil, chega na época de chuva aqui no Belém. É uma dificuldade até para o profissional treinar. Então a gente acaba treinando na Curuzu, alguma coisa que no futuro é proibido, porque quem joga na Série B e A já não pode treinar onde vai jogar. Então, graças a Deus, nós estamos tocando o nosso CT. Aí que eu já queria chegar. Então é aquilo. Não tem para o futebol feminino, não tem para as bases. Não tem para a base. Não tem para o time profissional. Tem que ter centro de treinamento, Maurício. Então nós estamos adiantados. Esse terreno foi adquirido na gestão do Maia, com até uma verba que veio do esporte interativo. Nós começamos esse ano a fazer, já estamos num campo aí quase no final, talvez mais um mês, dependendo da chuva, mais um mês e pouco de trabalho. Já chega na camada final para a gente fazer a drenagem e colocar a grama que já está comprada. Então, se não for nesse finalzinho de ano, no começo do ano já tem um campo para treinar e a ideia começa. Inclusive uma proposta nossa, durante a nossa gestão, aprontar mais 2 campos lá do CT. Então, é alguma total coisa... de campos lá? São 5 campos, 5, né? Então, e um deles seria, inclusive, me permita, teria espaço, se não me falha a memória, no projeto, para que até formasse um mini estádio, sei lá, para 5 mil pessoas. Não tem esse projeto? Tem. Para jogos de... Tem um projeto de fazer uma pequena arquibancada para fazer algum jogo lá, com público, isso tem. É uma área muito boa, a gente tem 100 mil metros quadrados lá, é uma área boa. Tem uma parte de preservação que a gente que aprovou na Secretaria de Meio Ambiente. Tem uma ideia, junto com a IEDA, de a gente fazer um centro de educação ambiental para as crianças lá. Então é um projeto muito bonito. Bem, só para lembrar, quando ele fala 100 mil metros quadrados... Desculpa aí, a tua profissão que eu acabei... Sou engenheiro. Então pronto, ele vai me ajudar. Fica fácil. O cara conhece. 100 mil metros quadrados seria assim, 100 campos de futebol? Não, mais ou menos. 10 alqueires, mas você não pode usar tudo, né? Não, claro. Eu digo só para a gente ter uma preservação, tem uma parte de preservação, então... Não, seria para a gente ter mais ou menos uns 10 campos no total. Mas a gente não vai usar tudo. Tem uma parte de preservação, a gente vai fazer uma parte administrativa boa. No futuro, acho que mais distante, deve ter um hotel para o pessoal ficar lá, mas um alojamento. Na verdade, é bem voltado para a base. A gente acredita muito na base. Quando eu falo dos 100 campos, só assim, é para a gente ter a ideia, a dimensão do tamanho do terreno, tá certo? De propriedade do Paysandu. É como se nós tivéssemos 100 gramados do Mangueirão, tipo, ou gramado da Curuzu. 10. Cada não, eu te digo do tamanho, cara. É claro que você vai usar 10. Não, nós vamos usar para o espaço 5 campos. 5 campos, 5 campos, mais uma área de preservação. Então, assim, se você fosse fazer... Eu entendi a tua pergunta. 10, entendi também, desculpa aí. Ainda bem que eu tenho um cara bom de matemática, eu digo quase que o meu tique, meu técnico total. 10 campos. Pô, é muita coisa. Se fosse fazer um do lado do outro. Sim, se fosse fazer um do lado do outro. Desculpa. Hoje a maioria dos CTs tem 3, 4 Não corta campos. Não, pode deixar que eu errei na conta. Porque é muito fácil a imprensa... Sim, lógico. Desculpa, Rova, eu também erro. Eu, na verdade, eu confundi com 100 mil, tá entendendo? Um campo tem 9 mil metros, 9 mil metros, então 10 é de tudo. 10, 11 no máximo. Bom, e os recursos, vocês vão tirar de onde? Pois foi alguma coisa até que aproveitar Diga lá. o teu espaço para registrar que esses recursos não são tirados do dia a dia. Ou seja, não deixamos de pagar uma folha de pagamento ou pessoal para usar no CT. Não, são recursos carimbados. Sim. A gente fez várias vaquinhas do CT, lançamos uma camisa com os nomes, que até jogamos o jogo do Manaus, que o pessoal comprava esse dinheiro e ia tudo para o CT. Vocês fizeram agora isso. Fizemos agora. Aliás, pode ver lá na Papão TV, não é isso? Pode ver, na Papão TV. Tem tudo isso aí, Tem tudo isso. E então são verbas carimbadas, doações carimbadas que vão, olha, eu quero doar um valor, mas eu quero que seja aplicado no CT. Então, esse dinheiro do CT é carimbado para o CT. A gente acabou de reformar o Moura Carvalho, inclusive também com dinheiro carimbado para lá. São doações, abnegados que vêm que falam, olha, eu quero ajudar na reforma da quadra, banheiro, vestiário. Então,
é bom a gente deixar bem registrado que o dinheiro que está sendo investido no CT é uma verba carimbada, não está sendo tirado do dia a dia, nada do Paysandu. Mas esse tipo de projeto, permita isso, não teria condições, dentro desse teu conceito que você está falando de verba carimbada, de vir de instituições, por exemplo, das loterias, de Ministério de Esporte, porque vocês aí não estão tratando, vocês estão tratando, quando o centro de treinamento, né, trata de geração de valorização de matéria-prima, de mão de obra local, né, porque é uma coisa que se fala muito, eu quero deixar bem claro, não tenho nada contra ninguém que vem de fora, eu sempre digo isso, eu sou contrário ao excesso de importação, em qualquer lugar, tá certo? E porque eu convivi, agora mesmo, antes da entrevista, eu estava falando para você, de jogador, eu falei aqui de quem? De Edmilson, do Dias, do Valtinho, outros jogadores fantásticos que eu conheci, Jorge Luiz, que eu conheci de fora de casa, Adilson, Luizinho, que eu vi, Marciano, que eu vi na Curuzu. Então, jogadores que vieram de fora, o próprio Chico Espina, num outro momento, que a gente, Deus o livre, nós somos gratos porque eles vieram contribuir para o nosso futebol. O problema é que de um tempo para cá ficou um comércio, né? Muita importação, pô. E você não valoriza a mão de obra local. Não, e a gente tem uma base muito boa. Tanto é que a gente tá jogando agora um campeonato de aspirante, o Sub-23, que o Paysandu, com toda essa dificuldade, e a dificuldade principalmente de logística, de você tocar o profissional e o aspirante junto, mas a gente fez questão de participar, de investir para mostrar o quanto a gente valoriza a base, o esporte amador, para subir. Tem muito bons jogadores. E aqui. Agora eu acabei de ver aí no noticiário da Assessoria de Comunicação do Paysandu, que um abraço para o Totti, Jorge, a turma lá, que a gente sempre pega o material. Como é o nome? Debu. E tem um outro menino Yuri, né? São jogadores que o técnico já pode... Sim. Mas é isso. As grandes vitórias nossas foram assim. Tem que investir na base, não tem outro caminho. A garotada daqui traz os caras bons de lá, um abraço. E às vezes sai daqui muita gente para fora, Sim. Vê o Pikachu, Leandro Carvalho, então tem muita coisa. Então ontem mesmo eu tive um encontro com alguns boleiros antigos numa rodada ali. Alô, Jorginho do Barca Furada, o que tinha de ex-jogador para Eider. Eu estava falando do Eider. Eu perguntei, você jogou aonde, Eider? Porra, ele saiu da escola Wagner Viana. Eu conhecia a escola, Paysandu tinha a escola Wagner Viana, onde veio essa garotada, e o Eider saiu jogando por aí, Internacional, Cruzeiro, Flamengo, etc. Pois é, tem que valorizar a base, não tem outro caminho. Inclusive a gente faz os campeonatos aqui, o próprio campeonato paraense, que não tem tanto dinheiro como o campeonato paulista, que a gente tem que aproveitar o jogador daqui. Tem que aproveitar. Mas essa é a linha do Paysandu. Temos essa ideia. Nada contra, eu repito, nada contra. Você vê agora, tanto o técnico do Remo como o Paysandu e a outra. Como é que vai trazer reforço de onde? Da onde? É difícil. É difícil. Né? Muito difícil. Bom, dentro aqui você tem uma... A gente tem as propostas aqui que eu estou te entregando, para cada diretoria, para cada problema do Paysandu, a gente tem uma proposta aqui para fazer nos próximos 2 anos. Queria aproveitar também o teu espaço para me dirigir aos sócios. Sim. Que nada disso a gente vai conseguir fazer se não tiver a ajuda de todo mundo. Então, a nossa administração, se a gente vier a ser o candidato escolhido, vai tentar trazer todo mundo de volta, independente da vertente. Olha, nós se credenciaram para voltar agora mais ou menos uns 500 sócios proprietários e uns 2.000 sócios remidos. São os que estão aptos a votar. Mas entre conselheiros, beneméritos, mais uns 100 e poucos entre beneméritos, grandes beneméritos, conselheiros. Não chega a 3.000 votos. Por aí, quase chegando. Aptos a votarem. Mas a gente tem visto que vota são uns 800, 1.000 que vêm votar. A que você deve essa falta de interesse? Porque eu acabo, e nesse caso não é especificamente no Paysandu, porque eu como cronista esportivo, eu testemunhei inesquecíveis encontros de torcida, né? Eu sou do tempo em que o Repara na Curuzu, o time do Remo atravessava Tito Franco, né? Inclusive o trem, Tito Franco, Almirante Barroso, viu? Eu sou do tempo da Tito Franco. Quando repara no Bainão, os jogadores vinham lá, atravessavam. Hoje em dia até não tem como. Então eu conheço um pouquinho da história do Repara. E a gente ficava lá com um peru, olha o 40, mas olha o Ribeiro. Do tempo que o Ribeiro vestiu a camisa do Paysandu e o 40 vestiu a camisa do Remo, que era para promover o Repara. Hoje em dia, Deus do livre, querem fazer um negócio desse. Né? Mas enfim... então essa valorização ela é absolutamente fundamental. Então nós temos o clássico mais jogado no mundo, que eu acho que
é um pouco mal trabalhado isso em termos de marketing, eu não entendo nada de marketing. A pessoa fala muito de marketing. Mas você já imaginou trabalhar isso para o mundo todo? Olha, o clássico mais jogado no mundo. Sim. Será que o Barcelona e o Real Madrid sabem disso? Será que o Milan e a Juventus sabem disso? Nós chegamos lá, quando é para falar mal da floresta amazônica, chega. Mas para falar uma coisa dessa fantástica no futebol, não chega. Mas eu acho que, Matoso, eu acho que isso aí, aos poucos, vai melhorando. Quer dizer, com essa evolução de internet, transmissão por streaming, tudo, então isso aí rapidinho está lá fora. O Paysandu mesmo, a gente já está investindo, que talvez a gente vai ter a hora certa da gente transmitir os nossos jogos. Então já estamos estudando isso, já estamos vendo. Quer dizer, a DAZN que fez, que comprou da CBF direito de transmitir a Série C, foi um dinheiro enorme para a CBF, que não chegou nos clubes. Lógico que chegou, segundo a CBF, para pagar logística, de campeonato, tudo. Mas no futuro nós vamos estar transmitindo os nossos. Então já tem interessados de fora do Brasil, interessados que a gente transmita os jogos do Paysandu. Então eu acho que rapidinho, mas é questão de tempo para um repar está sendo transmitido lá para fora. E é irreversível hoje, com todo respeito ao Corinthians, ao Flamengo, ao São Paulo, né? Eu lembro que eu fiz um estudo sobre São Paulo que até o projeto era para 2020 ser o terceiro ou o segundo maior do Brasil. O terceiro já é, né? Porque passou um bocado de gente. Mas para mim passou a ser referência ao Furacão. Sim. Porque quando eu olho a minha temperatura e eu vejo jogadores, narradores, todo mundo falar da chuva, isso aqui era para ter o estado coberto, o primeiro deveria ser aqui no Pará. Mas tá ficando doido, dá licença. Se ficar tudo normal, vocês vão reclamar todo ano a mesma coisa. Choveu. Tá enlameado, chama o bombeiro. Porque a gente fica na mesma coisa, né? Então, para mim, a referência é o Furacão hoje. Não, aqui é uma dificuldade, inclusive, a gente tem intenção, estudo, até para ter um campo com grama sintética no CT, né? Então, é uma outra alternativa. Mas quando eu puxei essa conversa, o que eu quis dizer para você, o Maurício Attinger, eu estou conversando com o Maurício Attinger, tá certo? Que é o candidato da chapa União Fiel, voto 40, que tem ao lado o Felipe Fernandes, que é o vice-presidente, tá bem aqui, dá um foco aqui, tá certo? E o Abelardo Abelha, vice-presidente, são 2 vice. Eu digo assim, chamar esse torcedor fanático do Papão da Curuzu para ser sócio. Realmente, na verdade, quando... O que dizem, mas o que é que eles oferecem pra gente? Ainda tem essa conversa. Ainda tem, por isso que agora a gente, não só o Paysandu, mas todos os clubes, Paysandu, Remo e os clubes de fora, tem essa categoria do sócio bicolor, que é aquele sócio que é interessado só ir para o estádio. Então, esse é o que a gente tem mais. Hoje nós estamos com uns... Hoje nós estamos com uns 2.000 sócios, 2.000 sócios, né? Torcedores, mas a gente já chegou a ter 8, nós temos uma base de 20.000 cadastrados, e já chegamos a ter, a média nossa do Paysandu tem uns 8.000 sócios bicolores, que é o cara que compra para poder ir no estádio, mais barato, ou que tem direito a ir para o jogo. Pois é, mas caiu de tantos mil... Caiu. 2.000? Caiu com a pandemia, a média nossa é ter 8.000, a gente está hoje com uns 2.000. O que vocês pretendem fazer para também atrair a volta desse sócio torcedor? Sócio bicolor. Sócio bicolor. Nós, é o sócio torcedor, né? Sim. Nós contratamos no meio da pandemia aí um executivo de marketing que veio do Cruzeiro. Até a gente foi criticado nisso aí, porque não era a hora certa, mas não. A gente está conseguindo com ele reverter algumas modalidades de receita para o clube, ele está trazendo novidade e está valorizando esse programa de sócio torcedor. Então é alguma coisa que a gente também vai investir durante esse ano. Eu estou lendo aqui que vocês falam na questão de patrimônio da Curuzu, a manutenção e modernização da Curuzu, né? E, além de parcerias com novos equipamentos de conveniência. Que tipo de modernização vocês querem na Curuzu? Não, a gente tem um projeto de fazer um bar embaixo da arquibancada, com banheiros melhores, um bar temático. Isso já está em estudo, deve ser. Tem um projeto, mas não acho que não é para minha gestão, é mais para frente, depende muito de abnegados ou de conseguir alguma verba, que é fechar o Anel da Curuzu, aumentando mais uns 20.000, uns 5.000 lugares, entendeu? Chegando aí em 22.000, por aí. Então, mas nós vamos fazer essa parte, modernizar banheiro, bares de atendimento debaixo da arquibancada. A gente falava ainda há pouco de mulher, é um sacrifício para a mulher. Sacrifício. E é um público que cresce a cada jogo. A cada jogo. Então a mulher tem que ter um tratamento... É porque é o seguinte, foi só homem, por isso que a gente estava nada contra. Eu apenas estou dizendo, homem, futebol muito machista, e até eu quero aqui transmitir uma homenagem. A gente estava conversando sobre essa senhora, o Abelha me falou, quando eu liguei para ele, eu liguei com o Faciola,
que é o jovem Faciola, né? E falei com o Abelha, aí ele disse, Matoso, sabe quem veio aqui na Bahia, em Salvador, a doutora Elza Soares? Claro que eu lembro. Grande torcedora do Deus, essa mulher, eu tenho um carinho, um respeito pela doutora Elza Soares, que naquela época, uma mulher, né, para entrar para ser chefe de torcida num negócio, que quando uma mulher, coitada, entrava, o que eu via de piada, de mau gosto... Né? E o Paysandu valoriza isso, tanto é que uma vice-presidente nossa é a Ieda. Exato. Então a gente valoriza essa parte. Então a gente vai adaptar mais banheiros femininos, essa é a parte da Curuzu. Deixa eu ver uma outra aqui, vou aproveitar que só Bicolona já fala. A marca Lobo, que é uma coisa assim, eu acho o negócio maravilhoso, sabe? A marca, o design, é um monte de coisa aí, que eu não entendo muito de falar esse negócio não. Mas as cores, as camisas, os modelos, enfim, eu fico imaginando a cabeça dos estilistas, ou das estilistas, e de quem é estilista. A variação para você dar presente, e ao mesmo tempo eu fico vendo o que tu encontras de marcas que não são oficiais e que vende, né? O presidente, sem querer fazer confronto, o Luiz Omar, ele chegou e disse, se tiver dando prejuízo, acaba. O que é que você disse? Diz que a marca Lobo dá prejuízo? Não, a marca Lobo não dá prejuízo. Quem fala isso não acompanha o Paysandu. É uma marca muito rentável, dá até mais resultado do que a gente tem uma outra marca como dessas internacionais aí. Na verdade, se você pegar simplesmente o balanço do Paysandu e olhar lá a parte marca Lobo, você vê que o resultado é muito pouco em função do que faturou. Não, mas tem que estar dentro, analisar. Por que para o balanço? Porque a gente abriu o ano passado um outlet e vendeu tudo que tinha em estoque. Então vendeu muita ponta de estoque, numeração errada que foi comprada. Então isso trouxe para o balanço uma diminuição de resultado, porque a gente vendeu abaixo do que a gente pagou. Mas era que tinha que vender, porque era produto antigo que estava lá. Então isso afetou o balanço. Mas ela dá resultado, a gente vai continuar com a marca Lobo, isso é irreversível. Isso é irreversível. Nós fizemos agora um processo para franquear as lojas. Mas a marca Lobo é do Paysandu, quem vê o estilo da camisa do Paysandu. Esse franqueamento foi só para o cara tocar a loja. E graças a Deus que a gente fez isso, as maiores lojas antes da pandemia, porque já pensou, durante a pandemia você ter funcionário, compra de material. Então, o negócio do Paysandu é o futebol, é o esporte. Não adianta a gente querer ir para esse lado comércio, como é que vai nós aqui do Paysandu administrar a loja? Isso não existe. Não tem como. Não tem como. Então, a gente optou por franquear as lojas do Paysandu, mas a Lobo, a marca Lobo, ainda é do Paysandu e sempre vai ser. Então, tipo assim, se a Edson Matoso Communication quisesse ser franqueia... Abrir uma loja Lobo. Pode. Como é que o camarada, eu estou falando aí para empreendedores. Não, lógico. Como é que iria com a gente tem hoje uma empresa franqueadora que trabalha junto com o Paysandu. Eu estou falando do interior. Hoje mesmo nós recebemos aqui uma delegação de Portel, do Marajó, que está querendo, está negociando já a ida para Portel. Já veio o João de Deus lá de Abaetetuba para levar também a extensão do nosso canal para Abaetetuba. Então, quando a gente fala isso, a gente pensa numa ampliação da marca. A pessoa quer. Nós já temos até proposta de talvez abrir uma franquia em Tucuruí. Olha lá. Coisa que se fosse o Paysandu nunca ia abrir. Daria. A gente deve estar abrindo 3 lojas mais em Belém, agora no começo do ano. E o Paysandu não é um time, uma associação que está olhando para isso. Onde é que vai abrir loja? Como fazer? O que vai ter em estoque? Cuida do clube como empresa. Sim. No futebol. No esporte. Aí já tem interesse um pessoal de Tucuruí quer abrir uma loja franqueada lá. Então a ideia com isso é disseminar a marca Lobo aí. Perfeitamente. Aqui o futebol feminino, a gente falou da questão da valorização. Isso. Você até diz, olha, o Paysandu perdeu e tal, mas cada vez vai ficando mais forte, precisa da renovação. Exatamente, é isso mesmo. E dos espaços para treinar. O centro de treinamento, a gente acabou já falando aqui também, do que vocês pretendem de investimento. O futebol profissional, consolidar a implementação da filosofia de jogo, colocar o Paysandu na elite do futebol brasileiro. Esse é a vontade nossa, né?
A gente está indo bem, quer dizer, o ano passado a gente não subiu, todo mundo acompanhou, porque foi no último jogo, os últimos 30 segundos a gente sofreu aquela barbaridade e acabamos não subindo para a Série B. Poxa, pois é. Então, esse ano, a gente vem, sabe o que está fazendo, vem vindo, entramos no G4 na hora certa, então a gente deve continuar no G4, deve classificar e vamos brigar, se Deus quiser, para subir. A nossa esperança é subir esse ano ainda. E aí nós temos 2 anos para tentar subir para a Série A. É alguma coisa factível que a gente vai correr atrás. Bem, só lembrando, aliás, a gente aproveita a oportunidade de dizer 2 coisas. A entrevista que eu fiz com o Luiz Almar Pinheiro, candidato da outra chapa, está aqui no aplicativo da TV Grão Pará, canal 14.1, e agora estamos conversando com o da chapa União Fiel, o Maurício Ettinger, e lembrando que o Paysandu está jogando neste domingo. Sim. Esse programa aqui, ele é exibido, isso que eu estou falando com você, exibido na quinta dia 19, nesta quinta 19, aí repete 7h30 da manhã desta sexta-feira 20, dia da consciência negra, e repete também no domingo às 2h30 da tarde. Antes do jogo contra o Ferroviário. E o Paysandu foi essa retomada do Paysandu contra o Ferroviário, né? Só um comentáriozinho. É isso mesmo. É um jogo decisivo para nós. Pois é, né? Decisivo. Decisivo mesmo, é muito importante aí. Bom, deixa eu ver o que tem mais aqui. Colocar o Paysandu na elite, responsabilidade social. Foi o que eu falei. A gente falou também isso aí, né? Sobre isso é alguma coisa que o Paysandu se orgulha disso. O compromisso do clube com a melhoria de qualidade de vida das famílias, da comunidade e da sociedade. Eu recordo ali, tem um pessoal na Olga Benário, tem um trabalho, tinha até o jogador, o Zé Augusto. Zé Augusto. Andava fazendo um trabalho lá com o Zé Augusto é muito parceiro nosso, muito parceiro. Está sempre junto com o pessoal da responsabilidade social, é alguém muito próximo da gente que ajuda muito o Paysandu. O Zé Augusto é uma marca indelével no Paysandu. É um jogador, a gente coloca assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Zé, porque tem esse tipo de jogador, né, que ele encarna essa segunda pele. Sim. Né? E o Zé Augusto é um deles, ouviu piadinhas de mau gosto, chacota, isso, aquilo, era igual, eu me lembro do Cabinho. O Cabinho, esse cara é muito ruim, chegava lá e fazia a única coisa que interessa no futebol, gol. Eu lembro do Cabinho, errou 10, mas ele fez, e o time ganhou. O Cabinho era um cara assim também, mas o Zé é porque ele, vamos dizer assim, estimulou vários apelidos, várias manifestações. Muito amigo de carinho, meu, né? A gente agradece muito, mandar um abraço para o Zé Augusto, muito boa gente. Perfeito. Deixa eu ver uma outra coisa que tem aqui, recursos humanos, administração, a questão de modernizar o sistema de gestão e a questão financeira. Né? Que isso é eu me lembro de um debate que houve, eu não recordo se foi a federação ou se foi a CLEP, e convidaram o Ambiri Gluckpol, pai do Ricardo, que tinha uma história toda, era um desporto, além de ter presidido o CEL, para Telepará, e sobre planejamento do futebol, não sei o que, o Ambiri chegou lá com 2 palavras, praticamente já acabou o congresso. Sem dinheiro não tem planejamento. É muito difícil. Esse ano a gente está passando uns piores momentos do Paysandu na vida do Paysandu. E de todo o futebol, lógico, sim. Né? Então, a gente até levantou aí, nós já pagamos quase 5 milhões de reais de salário durante a pandemia, de março para cá. 2 milhões veio do Estado, a gente agradece muito aí pelo Bampará, pela Funtel, isso aí foi um auxílio fundamental. O governo mostrou que investe no esporte e que está socorrendo na hora correta. Você toca sem nenhuma dúvida. Aliás, parece-me que é o único lugar no Brasil, né, que tem essa parceria do governo do Estado. Muito boa, excelente, fundamental. Agora, Maurício, me permite, é uma questão assim, de reflexão. A gente tem falado do futebol da base, a valorização da base, do centro de treinamento. Não sei se também a Federação Paraense de Futebol, eu não estou falando do Adélcio, estou falando do todo, do conjunto do contexto. A Federação Paraense de Futebol, eu lembro que teve uma época que eu fui diretor da cultura, eu cheguei a propor, mas não rolou, não deu liga. Mas onde eu tiver espaço eu vou falar. Eu vou aproveitar para você, já que lembrou dessa questão da participação do governo do Estado. A Federação Paraense de Futebol, ela tem Copa do Salgado, Copa do Marajó, Copa Oeste do Pará, não dá ninguém. Eu fico perguntando, os clubes não se interessam, não é por... Tem um rapaz lá no Oeste do Pará, chamado Oséias, não sei se é de Monte Alegre, ele me convida. Essa menina pergunta para a Aline.
Pergunta para a Aline, que a Aline, eu acho que já foi lá, que ele faz um torneio de futebol feminino maravilhoso naquela região. Acho que nós já jogamos lá. Tá? Ele reúne todos aqueles municípios e faz uma Copa Oeste do Pará. Eu digo, eu me lembro do Tele Santana quando veio aqui. Não é possível que não dê por ano um jogador por município para você observar. Então, quando eu vejo esse apoiamento do governo do estado, e eu quero deixar bem claro, eu não estou falando de Helder Barbalho, porque agora o governador é o Helder, estou falando de governo, né? Foi antes, eu questionei antes, e agora eu vou aproveitar para você. Com esses recursos que tem, não dá para olhar essa garotada do interior, não, que antigamente revelava. Teria que dar. Tem que dar. Tem que dar, né? Mas essa falta de dinheiro é muito grande, né? O Pará, até pelas condições geográficas, tudo é difícil. Sim, tudo é difícil. Lógico que foi o que eu te falei, que vale também para o esporte interno, para o paraense. Sim. Com essa modernidade, vocês abrindo filiais da TV Grão-Pará no interior, isso é ótimo. Expande, Expande, porque o Paysandu tem um pessoal que a gente gosta de mandar como olheiro para o interior, sim, mas não é tudo. Tudo hoje em dia depende de dinheiro, como o Ambiri falou. Com certeza. Então a dificuldade é muito grande. Até para a federação, não estou protegendo a federação nem nada, refletindo. Mas é muito difícil. Tem que ter muito dinheiro, tem que estar sempre... E a ajuda não vem de todo lugar, como você próprio falou. Aqui no Pará, a gente é abençoado com esse governo. Porra, se não fosse ele, o Remo e o Paysandu teriam uma dificuldade. E os outros times também, o Bragantino. Sim, sim. Então, a gente tem que dar graças a Deus que eles olham para o esporte. E, se Deus quiser, no futuro isso aí vai agregando, vem mais gente. É verdade. Eu tomara que isso melhore também para a cobertura esportiva, porque eu vou lhe falar fundamental isso, fundamental. Eu vou lhe dizer o seguinte, ou se há uma questão da comunicação e a gente não depender só das sedes das grandes redes, isso é uma outra reflexão que eu estou fazendo aqui, porque quando eu ouço o Rádio do Pará só com a Rádio Clube, isso é ruim. Muito ruim, muito ruim. A Liberal não tem, a Rádio Marajoara fechou, está enlatado, não tem equipe de esporte. Coitado, o Jorge Luiz se arrasta lá, as duras penas lá com o Felipe, mandou para tocar na 94. A Cultura, que é a emissora do governo, que banca, não tem. É muito difícil. Né? Meio... Eu estou fazendo aqui uma reflexão do campo do trabalho profissional. Lógico que na hora que o Paysandu vem fazer a narração pela rádio ou pelo seu canal de televisão, essa é uma tendência, você já acaba abrindo o mercado. Abre um mercado que está fechado. O jornalismo esportivo está pedindo socorro. Só tem, eu não sei como é que o Guerreiro lá, o apoio do... Aliás, da família Barbalho, é bom que você diga também que é proprietária da RBA e Rádio Clube, é a única que se mantém, cara. Isso é perigosamente ruim pro desporto, para divulgação, né? Que a gente não tem concorrência. Incentiva oportunidades como a sua que você está dando, e a gente quer estar junto, quer abrir espaço para vocês. A gente pretende, se Deus quiser, esse ano, porque como eu sou idoso, tem um problema dos riscos, né? Mas a gente está, se Deus quiser, eu espero que ano que vem a gente volte para os estádios, que eu quero apresentar os melhores momentos, o intuito de estimular. Essa é a nossa ideia. Pode contar com estimular. O menino já fez sinal lá, ele é Paysandu, então fique tranquilo que não é nem o remista boicotando o programa, não. O Yuri lá é torcedor do Paysandu. A Fiel, 40, tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar? Acho que é isso, Matoso. É chamar o torcedor. Chamar o torcedor para ir votar, como você falou. Eu já até falei para o Luiz Omar, dia 3 de dezembro. Está confirmado. Acho que é das 15 até as 20 horas, na sede do Paysandu. Me dou muito bem com o Luiz Omar, somos amigos. Já falei para ele que se ele vier a ganhar, eu faço questão de estar ajudando ele. Como se eu vier a ganhar, eu faço questão que ele venha ajudar a gente. Então, esse negócio de briga só acontece durante a eleição, depois todo mundo junto para tentar... Aliás, eu ouvi falar que, eu vi o noticiário de rádio hoje, de que ele estaria disposto a participar de alguma coisa para contribuir, porque o negócio está pegando, a gente sabe. Não, tá pegando, não. Então, a gente teve uma reunião do conselho, onde sexta-feira passada, a gente aprovou um direito de poder antecipar a receita do ano que vem para vir ajudar aqui. O Luiz Omar foi ele e eu, que a gente falou, vamos ajudar. Que der, vamos ajudar. Isso é bom saber. Tem que ser. Uma disputa saudável. Saudável, muito saudável. Uma disputa bicolor. Mas tem uma outra coisa, dia 3 que ele faz. Quer dizer que aquele negócio que seria dia 10 morreu. Não, é dia 3, vai ter urna eletrônica já, seguida pelo TRE, tá tudo normal. Tá tudo normal. Tinha mais uma indagação que eu ia, meu Deus, perguntar para ti, eu acabei me passando.
Enfim, mas em síntese é isso aí, né? Tá bom. Então, dia 3 de dezembro, eleição do Paysandu de 14 às 20 horas. Isso. Na sede... Ah, tá, já vou te dizer. Eu tenho os amigos aí do esporte aí, que não é futebol. Pô, Matoso, é só futebol. E os outros projetos, só para a gente fechar isso aqui. Não. As outras modalidades falar isso, você pode falar. Vão lá conhecer. Vamos a gente lá. Acabou de inaugurar uma reforma na quadra. No ginásio Moura Carvalho. 2 vestiários novos, banheiros novos para acessível, feminino, quadra todinha reformada. Então a gente investe muito em esporte amador. Basquete, futebol de salão, basquete, futsal, vôlei. A gente tem muita coisa, por exemplo, vôlei pouco, handball a gente deu uma parada por falta de espaço na quadra, falta de tempo. Mas a ideia, até falei isso ontem também, é a gente reformar aquela parte de trás do Paysandu onde era a piscina. Está nos projetos, não sei se ainda na minha gestão, de fazer uma segunda quadra ali para a gente aumentar ainda para o esporte amador. Deixa eu te fazer essa aqui já é por minha conta, fora do roteiro, é só assim, sempre se diz assim, que é sócio, mas o que é que a gente tem, não oferece nada, não sei o que e tal. Essa questão social do clube, o camarada, você falou que lá na Curuzu tem aquela ideia de fazer um negócio de um restaurante, um bar, não sei, papapá e tal, mas assim, esse social, você acha que hoje em dia ainda cabe? Não, cabe. Esse piscina, uma série de não, piscina a gente não tem. Não tem espaço. Para você ter ideia. Mesmo lá no CT, não cabe. Isso que eu ia falar agora. Para você ter uma ideia, lá no CT vai ter uma área de preservação onde vão ter malocas para churrasco, que o associado vai poder frequentar, reservar. Então vai ter alguma coisa, sempre tem alguma coisa. A gente tem uma ampla rede de desconto para o sócio torcedor e para o sócio proprietário, de parceiros que dão desconto para quem é sócio, então tem. Pois é, o que a gente viu que essas coisas todas, elas pararam, porque também a pandemia né, prejudicou muito. Bem, Maurício Ertig, eu te agradeço muito aqui, foi uma satisfação muito grande conversar e ficar. Aliás, eu quero deixar um recado para o torcedor do Remo. Sim, Matoso, Paysandu e o Remo. Vamos tentar falar com o Fábio com um detalhe. O Fábio parece que o concorrente, que era o doutor Macuipira, saiu para os caras, viu? Aqui para nós, me permita aí, esse moço, eu não tenho assim, eu conheço o Fábio, esse camarada está conseguindo tirar o clube do Remo de uma situação, né? Tá. Porque a fama do Remo era só quebradeira. Sou amigo do Fábio também, muito bom trabalho que ele vem fazendo lá. É impressionante, e é bom que um acaba estimulando o outro, né? O que tem de melhor, né? Remo, não tem Remo sem Paysandu. É verdade. Então, muito obrigado ao Maurício Ettinger, o Felipe Fernandes, que não está aqui, o Abelardo Abelha, que nos atendeu, o jovem Jorge Faciola, que na verdade ele é neto do seu Jorge Faciola, né? Que eu conheci aquela geração fantástica do desporto bicolor, Arnaldo Moraes, Jorge Falângola, né? Os Faciola, nossa, esse pessoal, Bílio Corceiro, já peguei no outro processo da Bo Silva, eu tenho uma matéria lá, que eu fui na apresentação do Centro de Treinamento do Paysandu, a primeira cara que aparece é do Corceiro, do Antônio Corceiro. Tá lá, quem ativo no Paysandu. É nos bens do Paysandu, ativo, diariamente está lá, né? É muito bom. Cri-cri. Cobra a gente, dá as ideias. Mas isso é bacana. Muito amigo. Pessoal, então, o candidato Maurício, eu olho todo tempo porque o nome desse caboclo é Maurício, vou chegar lá. Eu falei tudo rápido os outros. Eu espero daqui a 20, 30 anos, quando eu for falar dos grandes presidentes do Paysandu, eu já saiba direito o teu nome. Tá bom, obrigado pelo espaço aí. Obrigado, Maurício, felicidade. Obrigado. Depois a gente passa a mão lá no álcool gel. Combinado. Aliás, é bom se cuidar, viu, pessoal? Até a próxima, muito obrigado.